Fala aí, pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Bom, na verdade, mais uma transmissão espontânea. Não é porque eu tô com a camisa um pouco mais engomadinha que eu tenha me programado para isso, não. Hoje foi necessário me vestir um pouco melhor e, para dizer bem a verdade, frente às circunstâncias que tive que passar, eu cheguei em casa, não tive nem coragem de tirar a roupa e eu estou aqui conversando com a minha família. Acabei de receber uma notícia que eu não posso deixar de dividi-la com os senhores, haja vista que ela vai de encontro a algo que eu já tenho estado atento e me dedicado já há bastante tempo, porque apesar de alguns ainda entenderem que a minha política é só fazer barulho, não é. É óbvio que eu já falei, repito e mantenho essa minha posição de que a polêmica ela é necessária, porque a polêmica ela traz reflexão e ela chama a atenção dos senhores para os problemas que são pertinentes ao conhecimento, ao interesse da coletividade. Então, eu uso sim dessa ferramenta, considero ela a mais importante que temos hoje e espero que os senhores possam utilizar dessas informações que são divididas de maneira positiva, a fim de que todos nós tenhamos uma possibilidade de um futuro melhor aqui na nossa cidade, haja vista o desgoverno total que nos encontramos durante tanto tempo na esfera municipal e haja vista as circunstâncias macro que estão impactando diretamente a cada um de nós e nós ainda não tomamos a ideia exata da gravidade do todo, do que tem acontecido e de como isso vai impactar cada um de nós. A população aí que depende do agro, que na nossa cidade com toda certeza é a esmagadora maioria, já sentiu esse reflexo direto, independente de qual seja o setor da atividade explorado, seja leite, seja milho, seja cereais, seja café, como um todo, seja corte, a arroba de boi de 360 veio para 170, a saca de café de 1.400 hoje está sendo negociada aí na casa de R$800, o litro de leite despencou, o mel de R$16 o quilo veio para 5, 6, então está tendo uma queda muito abrupta e já era prevista, já era imaginada que ocorresse. O fato é que essa queda ela não impacta simplesmente diretamente em uma única vez o bolso do contribuinte. Ela tem uma continuidade, porque além de derrubar os preços, né, das nossas commodities, dos nossos produtos, diretamente, o que impacta diretamente o bolso da população, dos agricultores, em especial, nessas circunstâncias e nesse cenário, mas diminuindo o preço daquilo que é riqueza que nós comercializamos, obviamente o governo arrecada menos. E como ele pretende fazer para suprir esse déficit? Obviamente criando mais impostos, essa boa e velha política que nós infelizmente estamos acostumados a ver desse desgoverno, dessa esquerda maldita, né? É o mesmo exemplo que nós estamos sofrendo tanto aqui na nossa cidade, hoje foi imposto de cima para baixo, ou seja, a turma que fez o L, que realmente fez consciente, hoje tem a verdadeira convicção, já se materializou que de fato o amor venceu. E o amor venceu tanto que o reflexo está sendo sentido a cada dia mais em nossos bolsos. O que nós produzimos cada dia com menos valor e o impacto nas gôndolas dos mercados quase que nada, né? O preço do quilo da carne, o preço daquilo que nós consumimos basicamente continua quase que o mesmo. Algumas coisas tiveram algumas reduções, mas quase que insignificantes. Gasolina subindo e etc. Bom, Tiago, aonde você quer chegar com isso tudo? O que eu quero dizer a vocês? Eu tenho lido, desde o primeiro momento que eu falei que entraria para esse caminho, eu tenho estudado muito. Eu procuro as informações, apesar da dificuldade de encontrá-las, mas eu estou devorando esse orçamento já há bastante tempo. Em especial, nesses últimos dias, né, que a Câmara me obrigou, me impôs uma certa ociosidade, eu li, reli, voltei a ler
conversei com pessoas que têm conhecimento específico, tenho estudado, tenho encontrado meios de analisar esse orçamento público municipal e é simplesmente assustador o que vivemos. Eu recebi de um prefeito que tem me ajudado, obviamente eu não quero dar exposição aqui agora, mas é um prefeito exemplar de uma cidade linda, tal qual a nossa, e que conseguiu construir e transformar o contexto dessa cidade e serve como inspiração para que o nosso sonho permaneça de pé e para que dessa maneira nós tenhamos um espelho, um exemplo a ser seguido e mais do que um exemplo, quem sabe, um professor. Então essa semana mesmo eu dei uma volta com a Maria Áurea, tive o prazer de ser recebido por esse prefeito, que no momento oportuno eu direi aos senhores de a quem eu estou me referindo. Eu vou privar agora por motivos óbvios, eu espero que vocês entendam, mas ele me pontuou já o impacto sofrido nos cofres públicos. A arrecadação, fundo de participação dos municípios, que era repassado durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que mesmo com a pandemia manteve o percentual de pagamento aos municípios baseado no ano anterior para não pegar a receita que obviamente caiu em período pandêmico e não deixar um cenário mais caótico do que aquele que já estava, ele manteve o repasse aos municípios. Então os municípios receberam os seus repasses de maneira adequada e além disso receberam os recursos que era para ter sido investido para o enfrentamento da Covid-19. Lamentavelmente, o que nós vimos na maioria dos municípios no Brasil como um todo foi um abuso por parte de políticos inescrupulosos. Aqui em Guapé nem se fala, né, que utilizaram esse dinheiro da maneira mais vil, mais baixa e mais suja possível, enquanto pessoas morriam aí esperando uma vaga em fila de hospitais. Muito bem, a arrecadação dos municípios simplesmente despencou. Eu vou abrir aqui e farei a leitura de alguns dados do nosso município, só para dar uma ideia para vocês de quanto isso já caiu. E a preocupação é, se não tem dinheiro entrando, como é que eu estou contraindo dívida? Se a minha receita caiu, e a minha caiu drasticamente, eu tive que adequar a minha vida, os meus hábitos aqui dentro da minha residência para me adaptar à minha nova realidade. O trabalho, as abelhas que eu cuidavam, bom, eu já contei tudo isso para os senhores. Me impuseram, eu deixei as minhas atividades para trabalhar como político. Fui demitido pelos canalhas, fiquei sem receita. Então eu tive que fechar inúmeras torneiras, tive que renegociar dívidas e eu não tenho um pingo de vergonha de dizer isso. Dificuldades todos nós passamos e isso não é diferente na iniciativa privada e não é diferente na iniciativa pública. Então qualquer prefeito responsável no momento desse estaria tirando o pé, desacelerando para evitar que o município tenha um comprometimento financeiro de forma que em um futuro próximo possa haver um entrave, haver aquilo que aconteceu na gestão do ex-prefeito Luciano Maciel, que pegou uma prefeitura já quebrada com uma dívida monstro, com o desgoverno Dilma e o desgoverno Pimentel, aliado a algumas questões por parte da administração dele, e a cidade simplesmente virou um caos. Salários sendo atrasados e inúmeras coisas básicas de direito de cada um de nós cidadãos sendo negligenciadas. Então, quando nós, e eu não estou vindo aqui massagear ego de Luciano Maciel, pelo amor de Deus, não é esse o caso. Mas demos a César o que é de César. E sejamos justos. A situação que ele pegou foi realmente caótica. E o cenário está se desenhando, se desenvolvendo, se desenrolando para acontecer exatamente o mesmo. E o que demonstra esse irresponsável desse prefeito é que ele realmente quer deixar essa prefeitura falida com uma dívida monstro para entregar o município quebrado, porque depois a população, infelizmente, é assim que acontece, a maioria não quer saber de onde vem o dinheiro, se tem ou se não tem recurso, se vire e resolva. É assim que o povo, e é assim que tem que ser.
O povo paga os impostos, o político recebe o dinheiro dos impostos, tem que ter competência para poder administrar. Mas como é que administra sem dinheiro? Então eu não estou vindo aqui criticar asfalto, eu disse aos senhores, eu estou desejando, torcendo, rezando para que de fato essa obra aconteça, porque ela é muito importante. E se existe uma possibilidade dela realmente ser materializada, nós não podemos perdê-la. Isso precisa acontecer. Esse asfalto é fundamental. Esse passo precisa ser dado, custe o que custar. Então eu nunca me oporia de maneira nenhuma e nem ficaria aqui levantando argumentos para poder atacar. Ah, Tiago, mas se o Nelson fizer isso agora, ele vai criar força política. Que crie força política. Excelente, não tem problema. Se for baseado na execução dessa obra, que essa obra dê força política para esse grupo, porque ela é necessária, mas é preocupante. Esse prefeito que entrou em contato comigo acabou de me passar, amanhã, se eu não estou enganado, é dia 30, 51% dos municípios de Minas Gerais já estão aderidos a uma paralisação quase que total. Só não paralisará os... Deixa eu ver aqui. Cadê? Amanhã, quarta-feira, dia 30/8, não haverá atendimento na Prefeitura Municipal. Estarão em funcionamento apenas as Secretarias de Educação, Secretaria de Saúde e órgãos considerados serviços essenciais. Por quê? Com as receitas, é esse próximo. FPM, a queda abrupta em todos os municípios. As despesas despencaram nesse último semestre na ordem de 31%. Imagine você que ganha 10 mil. São poucos aqui em Guapé, né? Tem uma turminha de apostilados aí que está acostumada a ganhar. Mas imagine você que ganha 10 mil perder 30% do seu salário. No mês que você está esperando receber 10, você recebe 7. Imagine você que recebe 5, perder 1.500 do seu salário. Ao invés de receber 5, recebe 3,5. E assim sucessivamente. Imagine você que recebe 1.000, receber só 700. É um problema, não é? Pois bem, julho FPM, 34% de queda, não foi 31% não. Agosto, 23,56%. ICMS, menos 4,9%, menos 5%. Então, como um todo, 34, 23 com 4 e pouco, estou considerando uma média aí de 31% de redução na arrecadação dos municípios. E no nosso isso não é diferente. Eu vou abrir aqui o orçamento, lerei aos senhores a previsão, a estimativa, a grosso modo, só para os senhores terem uma ideia do impacto e da gravidade da situação. O nosso município, com todas as falhas, com todas as alocações de recursos em secretarias, em finalidades desnecessárias, quiçá imorais, tal qual pipoca gourmet, bolinho, compota, na casa de 213 mil reais, havia feito uma projeção de arrecadação na ordem de 86 milhões. É isso que o prefeitão estava esperando entrar no caixa. Até agora entrou 42. Nós estamos em setembro. Em setembro, e não arrecadamos a metade do que estava programado para ser arrecadado nas leis orçamentárias, pelo menos é o que está publicado aqui. Então vamos lá, eu quero abrir aqui uma planilha que mostra isso claramente. Não imagino que os senhores conseguirão fazer a leitura, mas deixa eu tentar. Para quem está aqui no Facebook, para quem está aqui no Instagram, está aqui, ó. Espécies, se são impostos, se são contribuições para custeio, se são transferências da União, dos estados. Está aqui toda a descrição, rubrica, a linha, subalínea, o valor, o previsto e o arrecadado. Para os senhores terem uma noção, comecemos pelo início. Impostos que a previsão era de arrecadação de R$ 2.464,50, foi arrecadado R$ 23,53.
aonde estava previsto uma arrecadação, isso eu estou falando em dinheiro pequeno, tá? Isso daqui vai aumentando. Aonde houve uma previsão de arrecadação de 283.771,12, vamos ver de que é isso aqui. Deixa eu ver. Impostos sobre serviços, deve ser o famoso ISSQN. Havia uma previsão de arrecadação de 283 mil, foi arrecadado, isso daqui deve estar errado, só pode, deve ter faltado lançar alguma coisa, porque é impossível ter uma arrecadação tão pífia dessa, 345. Aonde estava previsto uma arrecadação de 207 mil reais de arrecadação. E assim vai, ó. Aonde estava previsto X, está arrecadando Y. Resumindo, o que foi arrecadado até o momento, se as informações da prefeitura, que elas disponibilizam com muita dificuldade de acesso, estão corretas, o que temos arrecadado até a presente data é isso daqui. 42 milhões. Bom, mas são 42 milhões de reais, Thiago. Aí se eu ficar abrindo aqui página para mostrar para os senhores quanto que está sendo gasto com os servidores, e nada contra os servidores, muito pelo contrário. Os efetivos estão sendo jogados às traças e a turminha que o prefeito contrata, recebendo aí 74 mil de diária, 62, 48, a boa e velha. Estou evitando adjetivos chulos para não derrubar o alcance da live e para evitar ficar falando palavrão mesmo. Eu preciso realmente me policiar com relação a isso. Bom, pessoal, mas deu para os senhores entenderem o quão grave é a nossa situação. E o engraçado é, para quem estava ali na rodovia AMG 170, junto com seus patetas adestrados, falando mal, rindo, zombando, debochando do governador Romeu Zema, e eu não estou vindo aqui bajular político, ele tem o meu respeito pelo fato de ter feito o trabalho que fez frente ao desgoverno que o Pilantrel deixou, mas de maneira nenhuma ele merecia aquelas palavras dirigidas principalmente por esse aqui. Quem é Nelson Lara para vir a público criticar, alfinetar, ofender e achincalhar o governador do nosso estado? Enquanto estava lá o amigo dele, o Pilantrel, o estado estava quebrado, falido, e ele não falou nada. Agora está o L lá em cima, e vai Nelson, vai Salsicha, vai Bete Florencio, vai Cuti, vai Hernando Dorminhoco, Ronque, para Brasília, e não falam absolutamente nada. Por que eles não apontam o dedo? Eu não estou aqui torcendo contra. Hoje, por mais que eu não goste, por mais que eu não tenha votado e nunca votaria, é ele que está no comando. Então não estou torcendo para dar errado. Quem está pilotando essa bagaça é ele. Então eu não vou torcer para o barco afundar, de maneira nenhuma. Infelizmente, política é desse jeito. A maioria escolheu, se bem que eu tenho as minhas ressalvas, mas nós não podemos hoje sequer colocar isso, né? Porque isso hoje é motivo de ordem de prisão, é atentado à democracia. Nós temos que engolir, e a autoridade máxima falou que não existe, como diria o Danilo Gentili, japonês, que tem toda aquela tecnologia, que coloca uma tecnologia extremamente avançada numa privada. O dia que viram aquela urna, falou, não, papelzinho, né? Mas o brasileiro tem que ter a melhor tecnologia no mundo para a eleição. A tecnologia talvez seja boa, né? A questão é quem controla essa tecnologia, mas eu não quero ficar abordando isso, não. Quem está lá em cima é ele. O impacto das ações do governo federal está vindo direto para cada um de vocês, para cada um de nós. E o que vocês estão vendo? Pavões. Pombos, né? Pavões não, pavão pelo menos é bonito. Como diria Lobão, falar com essa gente aí é como discutir com pombos, né? É jogar xadrez com pombos. Eles vão cagar em todo o tabuleiro, derrubar todas as peças e sair com o peito estufado, como se fossem vitoriosos. Então, o prefeito não fala nada, os pré-candidatos também não se posicionam, porque vim aqui falar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou entregar aquilo. As boas e velhas promessas, bom, aponta da onde vai sair. Porque, francamente, mesmo que eu seja político,
que eu possa um dia imaginar, frente a todas essas adversidades, um dia voltar a estar apto, a estar à disposição de vocês, eu estudo, eu procuro entender para depois tentar pensar em falar alguma coisa a ser entregue para os senhores. Se tudo der certo, obviamente, não sei se comigo, se com outra pessoa da minha confiança, já disse e repeti isso inúmeras vezes, não vem ao caso mais ficar falando. Nós teremos opções a apontar para os senhores como pré-candidatos a prefeito ou prefeita, vice, para vereadores, e com certeza buscaremos as melhores. Nós não permitiremos que seja entregue para os senhores promessas sem fundamentação, promessas unicamente populistas, porque precisamos cumprir com aquilo que falamos. E por mais que eu possa causar estardalhaço, por mais que eu possa causar polêmica, aquilo que eu falo, eu procuro falar com fundamentos suficientes para poder apontar para os senhores. Falar assim, ó, isso aqui é possível, isso daqui não é possível. Houve uma publicação que eu fiz ontem ali na porta da Santa Casa, causou um certo mal-estar, no momento que dividi em um dos grupos que eu sempre compartilho, uma pessoa envolvida lá, de ordem profissional, fez algumas ponderações acerca do fato das pequenas cirurgias realizadas no município serem benéficas para a nossa cidade. Resumindo, possivelmente o município ou a entidade Santa Casa, haja vista que houve a intervenção, quem responde então o poder público, recebe algum recurso para isso. E se isso é benéfico para a nossa cidade, eu não estou vendo benefícios sendo revertidos a favor de quem precisa. Então eu pontuei lá para essa pessoa, um profissional, que como profissional tem meu total respeito, sempre teve, e eu acredito que continuará tendo, eu não tenho absolutamente nada para falar. Como profissional, as minhas questões levantadas sempre foram na seara política, disse e repito, teria tido sim condições de ter meu apoio se tivesse andado certo, se tivesse caminhado e mostrado que estava a favor da população. Agora, a partir do momento que se aproximou dessa gente suja, tô fora. Para mim não existe meio termo, não dá para sentar com Deus e o diabo. Então ele pontuou e eu respondi de maneira bastante tranquila que a minha questão não é contra os profissionais da saúde, muito pelo contrário. Todos eles, para mim, são louváveis. A questão é contra as pessoas que têm o poder. A senhora secretária de saúde e a equipe dela, pelo menos parte da equipe, porque eu sei que tem muitas pessoas boas naquela equipe, infelizmente, ficam submissas à vontade da semideusa. A questão é com o prefeito que segura a caneta mais pesada e a questão é com os patetas. Não estou aqui levantando questão com quem operacionaliza a coisa. Não estou aqui levantando questão contra médico, contra enfermeiro, contra motorista, contra atendente da Santa Casa. Não, as minhas questões são com relação a quem administra. E as questões que eu falo que possam atingir algumas dessas pessoas são com relação a pessoas que possuem pretensão política. Então, se tem pretensão política, no meu entendimento, é inadmissível você ver o que está sendo feito errado e não se posicionar de forma contrária. Na minha concepção, é inadmissível uma pessoa que tem pretensões políticas ver um ultrassom parado em uma Santa Casa, enquanto as nossas mulheres precisam e são obrigadas a pagar por uma consulta, um exame que poderia ser oferecido gratuitamente ou então a custos reduzidos. Basta capacitar os médicos para utilizarem do aparelho que foi conseguido. Então são essas ponderações que eu faço, que eu levanto e que eu espero que possam ser úteis a vocês. Não adianta ficar acreditando em discursinho de Danilo da Salsicha, de Cuti do Trator, Elizabeth Florencio. A vereadora Elizabeth Florencio fez a indicação para reduzir, meu Deus, o IPTU. Como, meu Deus, que ela fez essa indicação? Sendo que ela permitiu, ela votou a favor, sendo voto de Minerva, para você pagar o valor que você paga hoje para fazer a travessia nessas balsas. Sendo que ela foi omissa, ela permitiu, ela foi pacífica e obedeceu, deixou
a nossa balsa ser entregue para uma empresa lá do Pará. Se essa balsa não fosse rentável, uma empresa lá do Pará não ia querer estar pegando a concessão. Ninguém é imbecil o suficiente para pegar um serviço para não ganhar dinheiro. Ela foi o voto de Minerva que faz com que você pague R$70. Para você, produtor, que pague 360 para levar um caminhão de materiais de construção ou de adubo aí para sua propriedade. Então lembre-se bem dela. Para depois ela vir. Ela foi a favor do aumento na taxa de coleta de lixo. Conversei com esse prefeito. Ele me pontuou que existe uma tabela na Arismig e que o prefeitão aqui pegou o teto máximo. Ele foi lá em cima. Ele foi lá em cima. Tinha o mínimo, o médio e o máximo. Ele pegou o máximo e está devendo a Arismig. Então a Beth Florencio, o CUT do trator, o Salsicha, todos eles votaram para você pagar o valor que você está pagando na sua água. Aí você vai acreditar numa publicaçãozinha fria que possivelmente ela pagou para alguém fazer ou pediu para alguém fazer, sabe-se lá, para enganar você. Os senhores já entenderam, eu acredito, porque eu fiz muito esforço para mostrar para os senhores, enquanto vereador, para que aquela bagaça fosse transmitida, para vocês entenderem. E eu cheguei muito vendido. Tive que estudar, me inteirar dos processos. Indicação e nada é a mesma coisa. Eu indico que seja construída uma ponte que ligue Guapé ao Porto de Araúna. Ótimo, eu indiquei. O prefeito vai falar assim, vai te catar, Thiago, pega aquilo ali, joga no lixo e pronto. Indicou, da onde vai sair a fonte de recurso? E mesmo que você aponte tudo de maneira detalhada, o prefeito faz se ele quiser. É prerrogativa dele. O vereador não tem prerrogativa de executar alguma coisa. Já mostrei para os senhores, já expliquei como o vereador tem ferramentas para executar. Travando o prefeito. O prefeito manda o projeto lá para a Câmara. Prefeitão, não, sou contra. Mesmo que o projeto seja importante. Prefeito, enquanto você não regularizar a situação dos enfermeiros que merecem, que já têm o dinheiro em conta, enquanto você não colocar esse dinheiro que está na conta do município, na conta dos nossos enfermeiros, nós não vamos aprovar esse projeto. Quero ver se o prefeito não faz. Quero ver se ele não faz. Agora ficar aquele teatrinho, vai lá e tira foto naquela mesa que custou quase R$50 mil, naquele gabinete nojento, que aquilo é nojento, aquilo é porco. O que tem de público naquilo? Aquilo só é público para os comparsas. Só. Público para eles. Comer pipoca gourmet de R$213 mil. Aí é público para eles. Para você, de jeito nenhum. Então, indicação e um papel sujo, amassado, rasgado e nada é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Ela tem abertura para entrar naquele gabinete a hora que ela quer. Ela não poderia ter vindo a público, ao invés de pedir para fazer aquele papelzinho bonitinho, tá me processando. Por quê? Porque eu criei um post de Instagram mostrando, debaixo do meu telhado, que eu questionei. Prioridades. Olha, a vereadora, até bem pouco tempo, num passado recente, fez uma publicidade que haveria conseguido 450 mil para a reforma do telhado da Santa Casa. Que lindo, uma salva de palmas para ela. A cachorrada do prefeito, quando eu consegui os valores que eu consegui, que eu já nem me recordo mais, mas foram para fora de R$600 mil para ser investido na educação do nosso município, eles falaram que eu era mentiroso. Me agrediram, me atacaram, me caluniaram e ainda me processaram. Mas ela, ninguém questionou. Aí depois eu vi que o sindicato estava sendo reformado. Eu só coloquei uma publicação mostrando prioridades, aonde a representante pública municipal concentra seus esforços e o seu tempo. No sindicato. Aonde está sendo reformado? Sindicato. Eu falei que ela pegou recurso da Santa Casa e colocou no sindicato? Em momento algum. Eu fiz alguma, mesmo se tivesse feito alusão a isso, não fiz. Só disse que ela tem mais cuidado com o quê? Com o sindicato. Isso é óbvio que ela tem. Enquanto presidente, eu ficava naquela... Enquanto ela presidente e eu vereador, eu ficava naquela Câmara quase todos os dias, ninguém via ela lá, de vez em quando via ela lá fumando um paieiro, igual a catifunda. Aí vai me processar porque eu falei que ela estava parecida com uma personagem da escolinha do professor Raimundo. Certo? Vai.
o bando dela vai ficar aí procurando, vai acabar a bateria do celular. Raíza, traz o carregador para mim. Vou trazer, vai cair aqui no Facebook. Bom, me processou. Mas cadê esses recursos? Aonde foram? Eu consegui, debaixo do nariz dela. Tá tudo gravado, fui lá na casa, que eles participavam daqueles belos banquetes, telefonei no meu bolso gravando tudo. Tem a conversa do padre, do deputado, não que eu tenha que dar exposição para a conversa de deputado, ele não falou absolutamente nada demais, muito pelo contrário. Ele fez foi coisa boa, porque ele direcionou o dinheiro que era para ter sido investido para colocar energia fotovoltaica na Santa Casa. E o que eles fizeram desse dinheiro? Eu estou falando que alguém roubou? Não. Só estou falando que deve ter sido empregado para outro fim que não era aquele. Isso é correto? Não é. Raíza, traz o carregador de cabo comprido aí para mim rapidinho, por favor. Vai acabar a bateria aqui. Então são essas questões que a população precisa estar atenta, porque senão, daqui a pouquinho, tá a turminha cheia de jornais, panfletinho, meninos e meninas balançando bandeirinhas, porque dinheiro para isso essa gente tem. Dá aqui para mim. Ah, obrigado. Deixa eu colocar aqui. Acabar a bateria, porcaria. Deixa eu ver. Será que deu carga? Não sei. Se está carregando, se não está. Bom, se não estiver carregando, já está na hora de finalizar aqui também. Não vou ficar com muito imbróglio com vocês, não. Hoje, para ser muito franco, foi essa notícia que me pegou aqui no contrapé. Eu já tinha conversado, já estava mais ou menos ciente e chegou aqui para mim de última hora. E eu não queria estar misturando nada pessoal com o que é político, com o que é público, não. Mas eu tive um dia bastante delicado, bastante difícil, que envolve o que eu tenho de mais caro e que eu sei que por maldade dessa gente, eles são tão canalhas, mas tão canalhas, tão baixos, tão rasos, tão medíocres não, são piores. São lixo do lixo do lixo. São a mosca do cocô do cavalo do bandido. Tive o desprazer de encontrar com um determinado advogado em uma audiência que eu fui como testemunha por circunstâncias pessoais e ter que olhar para a cara daquele e vê-lo tentando induzir um juízo, o Ministério Público, a acreditar que o errado é certo e que o certo é errado. Tentando mexer com os meus ânimos, com o que eu tenho de mais delicado, de mais doloroso, para tentar me fazer perder a linha e dizer a ele o que ele merecia ouvir. Mas Deus foi forte e esteve comigo a cada momento, a cada segundo. E essa gente está toda interligada. E aonde eles podem ir para fazer o mal, eles vão. Então, para algumas pessoas que ainda publicam, eu comecei a rebater alguns comentários aí em redes sociais de fofoca. Até me divirto às vezes com algumas coisas que estão postadas, outras simplesmente eu desprezo, mas liberdade, cada um faz da sua vida o que bem entende, cada um publica o que bem entender e se coloca à disposição, né, para responder por aquilo que faz. Então, cada um é responsável por aquilo que fala. Eu já cometi alguns erros, paguei por eles, falei algumas bobagens que me arrependi, outras nem tanto, mas você vê essa gente entrando dentro da sua casa, e eu digo da sua casa de uma maneira bem ampla, não estou dizendo especificamente no que é físico, não, dentro do que você realmente tem de mais valoroso e tentando destruir. E depois eu leio um comentário de que, por que o Thiago Câmara, se ele não puder, ele não apoia ninguém, não tem ninguém melhor do que a esposa dele? Para mim, não.
Simples. Para mim, não. Eu não estou passando por tudo isso, estudando, me dedicando, construindo algo, fazendo diferente do que 99,9% dos políticos fazem, que nada mais é do que chegar no momento de campanha eleitoral, aparecem todos com propostas as mais diversas, as mais escabrosas para conquistar o seu voto. Eu estou aqui pagando para ver, colocando a minha cara a tapa há quase 4 anos, falando ininterruptamente, mostrando para vocês cada detalhe de quem eu sou, correndo o risco de falar bobagem, acertando, errando, mas mostrando, aqui gente, ó, esse aqui sou eu, vocês estão vendo? Vocês já me viram com barba, sem barba, de cabelinho um pouco mais raspado, de cabelo um pouco maior, mais bagunçado, já me viram de roupa boa, já me viram de pijama. Bom, vocês me conhecem. Aqui não tem um personagem, aqui não existe encenação. E se não existe aqui, não existiu na Câmara, não existe de frente a um juiz, a uma promotora. Sou eu, com os meus erros, com os meus acertos, mas com a conduta reta, falando o que de fato precisa ser dito. E não enchendo o meu bolso, ou nem enchendo o meu bolso, né? Sou advogado da base do bando, então tem alguém que está ligada diretamente ao bando, que precisa de ajuda, logo o advogado do bando vem ajudar. E esse advogado do bando ainda tem a capacidade de tentar colocar palavras na minha boca, de tentar confundir autoridades, como fizeram no PL 46 de 2022, no PL de 2022, isso, no PL 01 de 2022, que foi o primeiro que arquivaram, com 1.500 assinaturas, como a vereadora Elizabeth Florencio fez, com a ex-secretária desprezível que tinha lá na Câmara, com esse advogado desprezível que pegou uma declaração escrita, não foi o Tiago, fui eu, Alessandra, que pegou meu ofício e simplesmente esconderam do juiz, esconderam da promotoria, esconderam da autoridade policial. Para quê? Para atacar quem não entrou no bolso deles, quem não entrou para a corja, quem não recebeu lotes para colocar em nome de laranja. Se fosse para espremer toda a laranja que tivesse aqui no papel, olha, ó, é suco, mas vai dar suco, mas suco com força. Quem? Não sei. Leva para o Ministério Público. Quem sabe eu tenha levado. Não sei. Não sei. Então, pessoal, hoje foi mais, na verdade, para poder ocupar minha cabeça. Essa conversa aqui com vocês. Poderia ficar aqui mostrando impostos sobre serviços, quanto o município arrecadou, quanto tinha previsto. Poderia estar aqui abrindo gráficos, que já fiz. Poderia estar mostrando mais sujeiras por parte desses vereadores imorais, de Beth Florencio, de Everton, né, que está aí, foi indiciado pelo Ministério Público e ninguém lá dos patetas falou nada. Por quê? Porque faz parte do bando. Eles me caçaram com base em um indiciamento que o Ministério Público aqui arquivou, o juiz acompanhou. Eles mandaram para a turma recursal do Ministério Público, o Procurador-Geral de Justiça, basicamente, traduzindo em miúdos, falou assim, o que esse procurador da Câmara, esse assessor jurídico está achando que ele é? Ele está achando agora que ele é algum agente do Ministério Público para ficar determinando o que tem que ser? Faça o concurso e passe. E vá trabalhar na promotoria. Pagaram 40 mil reais para um escritório de advocacia escrever esse recurso para ver se eles conseguiam manter a narrativa de que eu adulterei. E mais uma vez o colegiado lá de cima falou não houve crime, não houve dolo, nem da parte dele, nem da parte daqueles que assinaram o projeto, e mesmo assim eles me caçaram. Everton Gonçalves, indiciado. E o que está acontecendo? Nada. Danilo da Salsicha, entreguei a cesta básica no caminhãozinho da prefeitura por volta de outubro, novembro, período eleitoral, nada. CUT do trator, nada.
Bete Florencio bate porta na cara dos outros, pita cigarro de paia lá dentro da Câmara, junto ao subordinado dela, nada. Bota um fogo na Câmara, opa, não, esse aí deu, mas não deu para quem eu queria. E infelizmente foi atingida quem eu menos gostaria que fosse. Infelizmente. Foi um tiro que eu dei imaginando acertar uma certa pessoa que eu sabia que não tinha uma conduta proba e eu acabei atingindo outra que de fato eu até gosto. Imagino que ela que não goste mais de mim. Mas paciência, faz parte do jogo, faz parte do contexto. Então é isso, pessoal. Amarrem os cintos e não acreditem em falsas promessas. Quando eu digo para os senhores que são todos farinha do mesmo saco, na hora certa eu vou mostrar para os senhores o que eu tenho em minhas mãos. Já cansei de dizer, repetir, e eles acham que é brincadeira. Não vou colocar agora. Não agora. Mas eu vou ter o prazer de abrir uma live ainda, de fazer ela com bastante antecedência, programar e dizer aos senhores, venham. Venham que hoje os senhores entenderão o que esse que vos fala já tem falado há tantos e tantos e tantos dias, com essa frequência que fica cansativo para os senhores, que para mim também fica, mas que eu entendo que seja importante. Precisamos e vamos retomar o controle, com fé em Deus e com cada um de vocês juntos. Tiraremos essa cidade desse mar de trevas que ela está mergulhada. Essa gente não pode e não irão conseguir comprometer mais do que já comprometeram o futuro das nossas crianças. Chega, deu, basta. Vamos passar a régua e vamos fechar a conta. Podem acreditar nisso que eu estou dizendo. Não falta muito. Deus tarda, mas ele não falha. O plantio é livre, a colheita é obrigatória. E já está chegando na hora dessa gente colher o que eles têm plantado há tanto tempo. Fiquem todos com Deus. Mais uma vez, obrigado pela atenção. Grande abraço e vamos retomar o controle.